1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 17. Diz assim o texto: apesar de tudo, não vos elogiarei quanto à instrução que passo a vos dar agora, porquanto as vossas reuniões produzem mal e não bem. Em primeiro lugar, porque ouço dizer que há divisões entre vós quando vos reunis como igreja. Até certo ponto acredito que isso esteja ocorrendo. Todavia se faz necessário que haja divergência entre vós, para que os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casas onde podeis comer e beber? Ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei para isso ou por isso? Certamente não vos elogio por essas atitudes, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graça, o partiu e disse: isso é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porquanto todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus pela sua palavra. Queridos, esse é um texto muito conhecido por todos nós. O texto de 1 Coríntios, um texto tradicionalmente utilizado por momentos como este, o momento da ceia do Senhor. E essa epístola aos Coríntios, não há em todo o Novo Testamento outra passagem de tamanha relevância como essa. E por que eu digo isso? Por um lado, fundamenta algo que é mais sagrado para nós, que é a adoração, que é a ceia do Senhor, esse momento ímpar da fé cristã, a ceia do Senhor. Entender isso a partir de Coríntios é uma compreensão muito maior. E por outro lado, a gente também tem uma oportunidade de entender um dos registros mais antigos da palavra de Deus, dos mais antigos. Por quê? Porque a nossa mente ocidental, ela é muito lógica, a gente caminha muito pela lógica. Quando você olha para a Bíblia e vê que o primeiro livro da Bíblia se chama Gênesis, princípio de tudo, e ele faz sentido, né? Você começa a partir do verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E aí você vai vendo todo o processo e contexto da criação, o início de tudo. Só que a Bíblia, ela não começa no Gênesis. Dentro da tradição cristã, o primeiro livro do Antigo Testamento não é Gênesis, é Jó. Trazendo para o Novo Testamento, a gente trazia por lógica. Qual é o primeiro livro do Novo Testamento? Mateus. Então a gente vai para Mateus, Marcos, Lucas, João. A gente tem uma compreensão que é a partir dos evangelhos, mas também não é assim, ou não foi assim. O primeiro livro do Novo Testamento, datado como histórico, é de Tessalonicenses, depois de 1 Coríntios, ou de Coríntios, primeira e segunda carta, e depois o Evangelho de Marcos. Ou seja, a primeira palavra ou expressão daquilo que Jesus disse é relatado por Coríntios, 55 a 56 depois de Cristo. E essa carta, ela vai ser escrita mediante uma igreja viva. Apesar de, quando a gente lê a carta aos Coríntios, a gente vê alguns desafios dessa igreja, alguns desafios. Havia uma dissensão muito grande na igreja de Corinto. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele vai dizer para eles: o problema é que vocês, quando eu fui falar com vocês, eu não pude falar como espirituais, mas como carnais. Pois havendo entre vocês dissensões, dizendo um sou de Paulo, eu sou de Pedro, outro de Apolo. Ele falou: não há entre vocês essas divisões, não há entre vocês essa carnalidade. Aí ele fala: com leite vos criei, não com comida sólida, porque vocês ainda não podem. Só que essa mesma igreja, que parecia não ser tão madura, em 1 Coríntios capítulo 1 verso 7 vai dizer que ela tinha
todos os dons. Todos os dons. Então eles conseguem viver tudo isso. Corinto era uma cidade cosmopolita, moralmente permissiva e profundamente influenciada pela cultura greco-romana. Ou seja, havia uma influência nessa igreja que acabava afetando. Então, do capítulo 11, do verso 1 ao verso 16, há um significado que Paulo vai falar sobre a autoridade no contexto da criação e da adoração. Mas eu queria me ater a partir do verso 17 que lemos aqui essa noite. O verso 17, onde Paulo vai tratar sobre a igreja, para a igreja. Ele diz assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Eu fiquei pensando comigo, já foi num culto onde o culto fez mal para você? Não precisa falar não, irmão, levanta a mão não. Já foi num culto onde você sentiu, em vez de você sair dali inspirado, tocado, você saiu dali triste, machucado, magoado, envergonhado? Sabe aquele culto que você fala assim: meu Deus, acaba logo. Aquele meme, né? Acaba, pelo amor de Deus. Sabe aquele culto pesado e você não consegue perceber? E aí minha pergunta é: quando a reunião da igreja faz mal? Quando que a reunião da igreja faz mal? Primeiro, quando nela tem um banquete de divisão. Um banquete de divisão. De que maneira, pastor? Paulo afirma que havia divisões quando a igreja se reunia. A igreja ficava dividida, e essas divisões refletiam classes sociais da época. Porque como era uma cidade próspera, centro comercial do Império Romano, a capital da Acaia, era como se a gente pensasse assim, num lugar onde a economia era muito movimentada, havia muitas pessoas ricas. Ao mesmo tempo que havia pessoas ricas, havia pessoas pobres. E o evangelho ele foi avançando, irmãos. Quanto mais opressão, quanto mais perseguição à igreja, mais o evangelho ia avançando. E esse evangelho ele ia alcançando todos: preto, branco, rico, pobre, homens, mulheres, livres, escravos. O evangelho ia avançando. E enquanto o evangelho vai avançando, isso vai mexendo em toda a estrutura social de como ser igreja nesse processo. É desafiador. Sabe o que eu amo, irmão, sobre igreja? Eu penso na nossa igreja, porque há pessoas aqui na nossa igreja total. Há pessoas aqui, quem sabe, com uma condição, um posto social, profissional. E aí essa pessoa que às vezes é um médico, que é um advogado de renome, de sucesso, um empresário, sabe onde ele está agora? Está lá na portaria, está lá na recepção, recebendo as pessoas. Sabe onde ele está agora? Ele está na cantina, dizendo assim: o que eu posso te servir aqui? O que a igreja faz, o que o evangelho faz, é extraordinário. Porque aqui não tem ninguém que é maior. Aqui, irmãos, todos nós somos pecadores, independentes da graça de Deus. O evangelho vai fazendo isso. Só que a igreja de Corinto se tornou um reflexo daquela cidade. Ao invés da igreja ser reflexo do reino de Deus, ela começou a se tornar um reflexo da cidade, aonde as pessoas começaram a ter classe. Eu não queria jogar essas letras para ninguém não, mas só para você entender. Começou a ter área VIP, sabe? Começou a ter área VIP, aqui você pode sentar aqui. Aqui só quem tem status. Aqui não pode. Eu não estou jogando letra para ninguém, por favor, em nome de Jesus. Mas é só para você entender e contextualizar o que a gente está vivendo. O que eu amo na igreja é que na igreja todos servem, independente do status, independente de qualquer coisa. Mas por quê? Por quê, pastor? Porque diz em Gálatas capítulo 3, verso 28: não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. A gente vive uma igreja hoje extremamente influenciada com o contexto social. Há muita gente que é muito mais influenciada ao invés pelo evangelho que pela sua visão ideológica. Seja ela num contexto luta contra o racismo, que tem sua relevância no questão do feminismo, do machismo e tantas outras coisas que as pessoas vão levando e vão trazendo para que a gente possa afetar a nossa relação, mas a gente não é impactado pelo poder do evangelho. Um evangelho que transforma vidas, o evangelho que nos faz como iguais.
a olhar no olho do outro e a entender, e aí começam a caminhar nessa diferença, essa diferenciação, de achar que quem é melhor. Isso sempre existiu, os discípulos viveram isso, quando eles estavam diante de Jesus, uma certa vez numa reunião, disseram: quem dentre nós é o maior? Nosso coração é assim, é inclinado a isso, mas o Evangelho vai nos ensinando que todos nós somos iguais diante de Cristo Jesus, independente da situação. Um banquete do individualismo é um outro culto que faz mal. Como assim um banquete do individualismo? Paulo diz algo forte aqui, ele diz assim, ó: isso que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor. Olha o que diz o verso de número 20: pois quando vocês se reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor, porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros, e dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Cada um tomava a sua própria ceia, ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: essa ceia que vocês estão vivendo aí, não é a ceia do Senhor, é a sua ceia. É claro que havia um contexto aqui diferente, que naquela época existia o que nós chamamos os antigos de ajunta-prato. Cada um levava um prato, fazia uma grande mesa, e lá eles ceavam, lá eles comiam. Essa festa era chamada de festa ágape, festa do amor, e de amor não tinha nada, porque os ricos sentavam em determinados lugares, comiam, e os pobres, muitos deles ficavam sem comer. Outros, na empolgação do momento, se embriagavam e ficavam embebecidos com o vinho. E aí Paulo olha e diz assim: cara, vocês não entenderam nada, isso não é a ceia do Senhor. E aí você pode perguntar para mim: tá bom, pastor, como é que isso se aplica a nós hoje? A nossa ceia é diferente. A nossa ceia começa a partir do verso 23, aquilo que Paulo orientou. Mas irmãos, há muita coisa na gente. Vou dar um exemplo? Vivemos uma geração de uma igreja consumidora. As pessoas começaram a consumir a fé. E quando eu falo a esses que consomem a fé, eles não se convertem, eles aderem à fé. Não é difícil, irmão. Vamos pegar um espaço aqui, o estacionamento como é aquele estacionamento ali perto do metrô, gente? Daquele mercado ali, do Atacadão. Pensa no estacionamento do Atacadão aqui. É grande. A gente aluga ali, a gente pega um palco enorme, e a gente vai ter 3 grandes cantores ali. Vai ter o Fernandinho, vai ter a Aline Barros, e vai ter mais um aí do seu gosto. E a gente vai chamar essa galera. Vai ter gente ou não vai, irmão? Vai. Vamos chamar um pregador de renome aí, um pregador do Instagram, quem sabe, alguém que está na crista da onda. Vamos chamar esse pregador para que ele possa. Vai ter gente ou não vai? Isso vai mudar o quê? Vai impactar quem? Pastor, o senhor é contra isso? Não. Mas eu quero trazer para que a gente possa compreender o que são os consumidores da fé. A gente senta num ambiente como esse, climatizado. Você senta num lugar como esse, você tem uma boa música. Às vezes sim, às vezes não. Seu filho está ali no Kids adorando a Deus. Daqui a pouco você sai, vai para casa, para num lugar, come com ele. Amanhã é domingo. Mas você não se envolve com a obra. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo. Mas o que relevância isso está fazendo na vida do outro através de você? Viver o que a igreja de Corinto estava vivendo é isso. Esse egoísmo tem a ver de uma fé só para mim, de um nicho onde a fé se tornou uma bolha. Uma bolha. Os meus amigos estão indo para o inferno, os colegas do trabalho estão indo para o inferno, e isso não tem gerado nenhum incômodo no meu coração. A minha família, eu não me coloco. Qual foi a última vez que você dobrou o seu joelho para orar pela sua casa, pela sua família, pelos seus parentes? Tem gente, irmão, pelo contrário, diz assim: por mim vai lá para o inferno. Pensar sobre esse egoísmo, tentar olhar na perspectiva da ceia, é que um momento como esse não dá para olhar só para a gente. Não, faz o seguinte, eu estou salvo, está bom para mim, vou continuar consumindo aqui a fé, uma boa música, palavra, e vou para casa, cada um com seus problemas e a vida que segue. Deixa eu te falar uma coisa essa noite: o Senhor te chama essa noite para algo maior. Deus não te chamou para você olhar só para o seu umbigo. Deus não te convida para a mesa do Senhor para você olhar só para o seu coração.
Deus tem te convidado a olhar para o lado de fora. Tem muita gente ao seu redor que não foi alcançado ainda pelo Evangelho. Tem muita igreja, tem muitas situações, mas tem muita gente ferida aí. Pode andar aí, tem muita gente machucada com a fé. Tem muita gente que foi mal acompanhada, mal orientada. Tem gente que não tem tanta compreensão. Estou falando aqui mais uma vez do Kids, reforçando essa importância. A ceia deixou de ser celebração da aliança e ela se tornou a celebração da satisfação pessoal. A gente vem, participa da ceia, toma do cálice de vinho, come do pão e diz: amém, cumpri com o meu rito religioso do mês, participei da ceia, está tudo bem. E como é que isso vai tentando nos moldar em fazer a mesma coisa, em caminhar da mesma forma? A gente entra e sai desse lugar aqui como se fosse uma sala de cinema. Sabe por quê? Por muitas vezes eu vou insistir para você: ei, vira para o lado, fala com o seu irmão, cumprimenta ele, abençoa a vida dele, porque você não está aqui para ser entretido por nada. Você está aqui na casa do seu Pai, e todos nós aqui somos irmãos em Cristo Jesus. Há pessoas aqui que eu nem conheço. Quem está nos visitando aqui hoje? Uma pessoa. Então, a irmã, vou pegar aquela irmãzinha aqui da ponta aqui, que é a branquinha aqui, ó, e eu sou pretinho, e eu posso olhar para ela e dizer: nós somos irmãos em Cristo Jesus. É isso. Ela, quem sabe nem meu nome sabe, eu não sei o dela, mas tem algo que nos une: o sangue, o sacrifício de Jesus, que te alcançou, me alcançou e tem nos feito caminhar em Cristo. É isso, irmãos, é igreja. Isso é igreja, irmãos. Caminhar como igreja é olhar, e eu sei que todo mundo é igreja, e tem gente de todo tipo. Tem aquele que você se identifica, e tem aquele que você olha assim e fala: Senhor, tem misericórdia, muda a minha vida, para eu amar melhor o pastor Edson, Senhor. Senhor, me dá paciência com Camacho, Senhor. Deus, toca meu coração. Camacho, te amo, tu é teu irmãozão em Cristo. Sabe, irmãos, a gente vai caminhando, e isso, nesse processo como igreja, Deus vai moldando a nossa vida, Deus vai nos transformando, Ele vai nos capacitando, a gente vai crescendo, a gente precisa de algo novo. Por quê? Porque isso aqui é reino de Deus, e o reino de Deus, todo mundo contribui no reino de Deus, todos podem trabalhar e compartilhar. E aí Paulo vai ensinando, vai orientando essa igreja, e ele começa a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. A conduta deles discordava daquela recebida do Senhor. É como se eles fizessem um processo, ou tinha uma forma de ceiar. Paulo fala: vocês estão fazendo tudo errado, o processo não é esse, vocês estão perdendo o objetivo, vocês estão perdendo o foco, vocês estão perdendo a visão. Ele diz, olha o que ele diz no verso 22: será que não tendes casas onde podeis comer ou beber, ou de fato desprezais a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso vos elogiarei por isso? Certamente que não vos elogio por essas atitudes. Ele diz: vocês se perderam. E há momentos na nossa vida de fé que a gente se perde. A gente entra num automaticismo da fé. Sabe o que é isso? É tudo automático. Não, eu preciso fazer meu devocional. Por quê? Porque eu preciso cumprir com aquele rito. E aí quando você, é como aquela coisa que o pessoal posta muito no Instagram, né? Quando vai para a academia e ele diz o quê? Está pago. Aí o devocional, as pessoas fazem isso. Não, está pago, meu devocional está pago. Mas você não está falando isso para ninguém, você está falando para Deus. A nossa relação começa a caminhar num automaticismo. Mais um domingo, mais uma ceia, mais um momento, mais um processo, e a gente vai se perdendo em tudo aquilo que Deus tem feito. A comunhão, a ceia, não nasce de um ritual isolado, mas ela nasce no meio da comunhão. Não dá para ser igreja sozinho. Não dá para ser igreja sozinho. E no meio da comunhão, é essa comunhão que nos fortalece. Comunhão não é amizade, comunhão é aliança em Cristo Jesus. Comunhão é estar em Cristo, a ceia é a celebração dessa aliança. Por isso ela acontece de forma plena, em ambiente de vida. Ela acontece de ambiente compartilhado. E somos igreja, e essa igreja, ela está junta em comunhão com Cristo. Comunhão com Cristo. Mas o que é a ceia, pastor? Olha o que diz o verso 23 e 26.
Ou melhor, a partir do verso 24, diz assim: e tendo dado graça, partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Paulo apresenta o fundamento da ceia com base no que recebeu do Senhor. E o que ele recebeu do Senhor? Primeira coisa, ele dá as orientações de como seria a ceia. Ele disse: façam isso em memória de mim. A nossa memória é ativada por eventos, e alguns eventos trazem nostalgia, saudade. Sabe aquele cheiro de bolo de fubá? Eu tenho uma lembrança da minha mãe, irmãos. Eu tenho 43 anos. Toda vez que eu sinto de arroz doce, uma baiana que cozinhava demais. E toda vez tem gente que fala assim: arroz doce. Mas eu sou apaixonado por arroz doce. Fica a dica aí, irmão. Deus está falando, hein? Aquele que ouvir a voz do Senhor. É tão difícil achar isso hoje, que a geração hoje nossa, que coisa, não sabe o que é sofrer, irmão. É uma geração hoje que não sabe o que é sofrer. Mas eu lembro, sabe quando você vai em determinados lugares que aquilo te relembra situações? Memória. A nossa memória é ativada a partir de cheiros, música, lugar, pessoas. Nós lembramos de histórias. Pensa comigo, o que Pedro pensava toda vez que o galo cantava? Imagina, toda madrugada, Pedro, ainda que estivesse orando, o galo cantava. O que lembrava ele? Creio eu que Pedro foi curado. Mas eu fico imaginando a memória de Pedro. O que passava sobre isso? E quando eu falo sobre essa memória, a ceia é um memorial vivo, que traz 3 realidades, e aqui eu compartilho com você para a gente ceiar. A primeira realidade: passado, presente e futuro. Memória da obra da cruz. Memória da obra da cruz. A ceia nos traz a memória de que aquele lugar não era para Cristo, aquele lugar era nosso. Aquele lugar era para mim e para você. O pão partido representa esse corpo de Cristo partido por nós. A celebração do sacrifício substitutivo de Jesus. Substituiu. Era para ter sido nós que éramos para estar lá. A Bíblia vai dizer que nós somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. Romanos 3:23 vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pecado. Eu brinquei essa manhã e eu falei: se fosse mudar o texto aqui, Paulo escreveria: não vai subir ninguém. Paulo ia mudar esse contexto, porque ninguém merece isso. Mas pastor, graça e misericórdia, ainda que elas sejam semelhantes, elas são distintas, irmãos. Por quê? Graça é aquilo que Deus dá e você não merece. Misericórdia é aquilo que você merece e Deus não te dá. Como assim? Você não merecia a salvação. Você não merecia a salvação. Eu e você, nós não merecemos a salvação. Mas pela graça nós somos salvos. Mediante o quê? Mediante ao dia que nós ouvimos a voz dele, abrimos o nosso coração para ele e fomos resgatados pelo Senhor. E aí recebemos a graça do Senhor. O véu foi rasgado, temos acesso direto ao Pai, e agora a gente pode caminhar em liberdade em Jesus Cristo. Isso é graça. E o que é misericórdia, pastor? Ninguém aqui merecia nada. Éramos condenados ao inferno. Estávamos condenados, mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. E essa misericórdia se renova a cada manhã, porque sabemos que as suas misericórdias não têm fim. Toda manhã, quando a gente desperta, tem a graça e a misericórdia de Deus sobre nós. E aí a gente vai entender Romanos 8:1, que ele vai dizer: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Na ceia a gente lembra do sacrifício e nós nos identificamos com Ele. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Segundo, a memória da nova aliança.
que seria essa nova aliança, pastor? Todas as vezes que nós estamos aqui ceando e lembramos disso, é como se nós renovássemos a nossa aliança com o Senhor. João, quantos anos de casado você e Ana Paula? 17? 27, 3 lindos filhos, uma família abençoada, 27 anos. Todo dia eles dizem sim um para o outro. Todo dia dizem sim um para o outro. Mais Ana Paula para o João do que o João para a Ana Paula. Todo dia diz sim, Senhor, eu sei, o Senhor que me deu. Eu estou com ele. Brincadeira, um casal amado demais. Que pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Essa aliança, irmãos, toda vez que nós estamos no momento de ceia, é a gente dizendo sim para o Senhor. Porque se dependesse de mim, como Deus, eu acho que eu não salvaria o Gesiel. Por quê? Ô bichinho cabeça dura, ô rapazinho para errar, ô rapazinho para falhar. Não sei você, estou falando de mim. Como é difícil, irmãos. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Como é desafiador isso. E aí, olhando para esse lado aqui, diria: nossa, Gesiel, como é difícil. Mas todas as vezes que eu estou diante da ceia do Senhor, é o Senhor dizendo para mim: meu filho, eu continuo te amando apesar de você. Eu continuo te amando, a minha graça te alcançou apesar de você. E é por isso que a gente caminha nesse arrependimento, nessa vida, nessa aliança com o Senhor. Terceiro e último, traz a memória de um reino que virá. Até quando estaremos aqui celebrando ao Senhor, irmãos? Eu ainda creio no arrebatamento da igreja do Senhor. Eu creio. E vai ser quanto mais a gente se sentir seguro, quanto mais a gente ficar tranquilo, quanto mais a gente achar que não vai acontecer, em algum momento a trombeta soará e a igreja será arrebatada. Não será um grande marco na história. E enquanto a igreja não for arrebatada, nós estaremos aqui lembrando, rememorando, trazendo à nossa memória o sacrifício de Jesus por nós. Porque estaremos aqui até que Ele venha. Eu creio na volta de Jesus. Eu creio que estaremos lá glorificando, exaltando, vivendo de uma maneira extraordinária diante dEle. E Ele nos convida a isso. Eu queria que essa noite você pudesse trazer à sua memória o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você não merecia, eu não merecia, nós não merecíamos, e Ele disse: eu amo vocês. Eu queria que você trouxesse à sua mente a aliança que Ele tem conosco. Apesar de nós, apesar das nossas lutas, dos nossos desafios, Ele não abre mão de nós. Mas eu queria que você pudesse trazer à sua memória que enquanto Ele não vir, estaremos aqui, estaremos fazendo até que Ele venha. Traga essa esperança ao seu coração. Traga essa lembrança do seu coração para esse tempo em Deus, para esse novo tempo diante do Senhor. Eu queria que você pudesse curvar a sua cabeça. Eu queria que você pudesse falar com o Senhor. Eu queria que você pudesse trazer a sua memória nesse momento, esse tempo diante do Senhor.